Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu convido você para que nesse momento se disponha o seu coração para fazer uma experiência de encontro com o Senhor por meio da sua palavra na liturgia da igreja desse 26º domingo do tempo comum. Eu te recomendo a fazer deste momento, se você tem a oportunidade, um momento de recolhimento. Por isso seria muito bom, muito importante você encontrar um lugar, dedicar um tempo, encontrar uma posição também corporal, para fazer desse momento um momento de oração. Te convido não só a escutar a reflexão que eu tenho para você, mas eu te convido mesmo a mergulhar, se colocando nas asas do Espírito e permitindo que o Espírito de Deus te conduza à profundidade da palavra, fazendo com que a palavra ela seja para você uma resposta e que a palavra de Deus possa provocar no seu coração também uma resposta a Deus. Por isso é necessário rezar. Eu te convido, portanto, nesse momento a reunir-se, ou melhor, reunir o seu pensamento, seus sentimentos, sua vontade, sua liberdade, todo o seu interior diante de Deus e rezar. Reze comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade. Tomai, Senhor, a minha vontade, o meu entendimento, todos os meus afetos, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor, com gratidão vos devolvo, disponde dele, Senhor, segundo a vossa vontade, dá-me somente o vosso amor, vossa graça, isto me basta, nada mais quero pedir. Senhor, que todas as minhas intenções, ações, operações sejam ordenadas ao serviço e o louvor da vossa divina majestade e dos meus irmãos e irmãs. Nós nos unimos agora, Senhor, para poder te pedir a graça de um conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. Fica conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus nos conduza através dessa leitura do Evangelho. A passagem do Evangelho que a igreja nos apresenta neste domingo está em Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Se você tem a Bíblia, acompanha comigo, se não, ouça. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade eu vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto belíssimo que nos estimula e nos leva a experiências muito profundas, a perspectivas muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Portanto, devemos buscar a mensagem nas entrelinhas e nos detalhes, porque normalmente Deus se encontra nos detalhes. E a primeira coisa que eu observo aqui, nessa página do Evangelho, vale a pena você pensar nisso, é a pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma situação em que ele está lidando com ela e essa situação poderia provocar muitos entraves se ele abordasse diretamente a questão.
ou seja, os seus ouvintes, sacerdotes e anciãos do povo. E por trás desses sacerdotes e anciãos do povo, essas lideranças religiosas, havia uma concepção e uma teologia de todo o povo de Israel, que acreditava que o cumprimento da lei era o bastante para fazer a experiência salvífica. Ou seja, mediante o cumprimento da lei, dada a Moisés, é que garantiam a sua salvação. Normalmente sem um comprometimento mais profundo. Todos nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele chegou à história da humanidade para poder revolucionar isso. Ele foi enviado primeiro a essa comunidade de Israel. E o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua proposta do seu reino, ele quis desconstruir essa teologia equivocada. E ele teve muitas resistências por parte dessas lideranças religiosas. Ao lado dessas lideranças religiosas, nós encontramos pessoas que eram completamente marginalizadas, pessoas que não estavam submetidas ao cumprimento da lei de Moisés. Eram os publicanos, os cobradores de impostos, as prostitutas. E, de certo modo, o que eu queria dizer para você é que essas duas categorias, elas se estendem ao longo de toda a história da salvação, ao longo de toda a história da vida dos cristãos, ao longo da história da igreja. Portanto, a palavra de Jesus é muito atual e vale a pena você ler e meditar, porque essa palavra traz provocações muito importantes para nós. Então, essa situação, Jesus parece que evita abordá-la diretamente e, portanto, ele faz duas perguntas, e essas duas perguntas eram para poder provocar reflexão. A primeira pergunta que Jesus faz é a seguinte: o que vos parece? E ele conta uma história. Naturalmente, essa história, ela ilustra a situação em que Jesus estava vivendo, em que Jesus estava mostrando ao povo. Que vos parece? É o Senhor que diz: um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu ao outro filho e disse a mesma coisa, e esse respondeu: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. E a pergunta de Jesus é: que vos parece? Qual dos 2 filhos faz a vontade do Pai? É a segunda pergunta que nós vamos refletir mais adiante. Mas vale a pena deter-nos nesta primeira. Que vos parece? Diante dessa provocação, nós poderíamos dizer que nenhum desses filhos é bom filho. Nenhum dos 2 é bom filho. O primeiro, não é? Parece-me um tanto quanto insolente. O segundo, hipócrita, não é? Além disso, os ouvintes de Jesus, eles poderiam pensar que aquele pai não tinha uma autoridade sobre os filhos. E nesta opinião, portanto, uma opinião negativa da parte dos ouvintes sobre essas personagens do Evangelho, que nenhum dos filhos eram bons filhos e que aquele pai não tinha autoridade sobre eles. E por esta razão, Jesus não fica só na pergunta primeira, que vos parece? E apresenta a segunda pergunta, não é? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Essa é a pergunta principal. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E os próprios sumos sacerdotes respondem que foi o primeiro, porque o primeiro disse que não ia e foi. O segundo falou que ia e não foi. Claro que nesse primeiro filho está representada as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores, aqueles que de imediato não têm disposição para poder
cumprir a lei, cumprir as determinações da religião. E deste modo, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos estender um pouco mais a nossa reflexão. Eu fico pensando nas palavras que o Papa Bento XVI disse a respeito dessa reflexão, quando ele falou o seguinte: já que nós consideramos que nenhum desses dois filhos eram bons filhos. Papa Bento XVI diz assim, que por trás desses dois filhos existe um terceiro filho. Nós devemos pensar nesse terceiro filho. Qual que é o terceiro filho? O terceiro filho, hipoteticamente, falando, é aquele que sabe da vontade do pai e faz a vontade do pai, de imediato. Nenhum, portanto, desses dois aqui do Evangelho, mas aquele que sabe e faz a vontade do pai. Eu digo hipoteticamente, aqui dentro da parábola contada por Jesus, mas dentro da realidade, isso não é uma hipótese, é uma verdade. Esse terceiro filho existe e nós o contemplamos. E a segunda leitura fala sobre ele. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz. Fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz. Este é esse terceiro filho que conhece a vontade do Pai e faz essa vontade do Pai, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Mas ouçam, meus irmãos e irmãs, que na liturgia de hoje, talvez o principal está nesta sentença do apóstolo Paulo, que nós escutamos na segunda leitura. Tende entre vós os mesmos sentimentos que existem em Jesus Cristo. Ou seja, entre os dois filhos da parábola, nós devemos optar pelo terceiro, que é o próprio Cristo, que é o nosso modelo, a nossa referência, de conhecer a vontade do Senhor e fazer a vontade do Pai. Porém, meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou profundamente convicto de que nem eu e nem você, ou seja, que nós não temos no nosso coração uma perfeição no amor, uma perfeição na obediência para poder fazer a vontade do Pai. E se nós não temos essa perfeição no amor e na obediência para fazer a vontade do Pai, resta-nos algo muito importante que está indicado aí no próprio Evangelho. Ao finalzinho do Evangelho, depois de contar essa parábola, Jesus disse o seguinte, ele justifica, porque as prostitutas e os cobradores de impostos entrarão no reino dos céus primeiro do que os sacerdotes e anciões do povo. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Então, se nós não temos em nós de imediato esses mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, essa perfeição na obediência, se nós não podemos ser como esse terceiro filho, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, então que nós possamos acrescentar à nossa vida, acrescentar à nossa vida arrependimento e fé. Em outras palavras, conversão e fé. Porque é deste modo que nós podemos fazer a vontade de Deus. Se nós colocarmos na nossa vida essas duas dimensões, arrependimento e fé. A primeira leitura também fala de arrependimento e vale a pena você fazer uma meditação daquele texto do profeta Ezequiel. Arrependimento, meu irmão e minha irmã, é uma atitude diante de Deus, uma atitude de resposta, é uma decisão. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos observar que
o importante, de acordo com a palavra de Deus, não é uma vida aparentemente virtuosa, mas uma fé que se torna operativa na obediência ao Senhor e na caridade para com os irmãos. Ou seja, essa atitude de conversão, que é o arrependimento, é a decisão interna de fazer a vontade de Deus, se acrescenta a outra atitude que é fundamental na vida cristã, que é a fé, que significa uma adesão à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é deste modo que nós devemos responder, para que assim a gente possa alcançar os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar para você essa mensagem durante essa semana, para que você pense nisso, para que você peça a Deus e ao Espírito de Deus que acrescente à sua vida arrependimento e fé, adesão ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim a gente vá crescendo cada vez mais, de tal modo que um dia o nosso coração possa ter realmente esses sentimentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é conhecer a vontade do Pai e imediatamente fazer essa vontade, sem titubearmos, sem confundirmos, sem nenhum desequilíbrio nisso aí, mas uma firme convicção para assumir a vontade dele na nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.